Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui rapidinho com uma palavra de Deus para o nosso coração. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 38, a partir do versículo 19, que fala assim: O rei Zedequias respondeu: Mas eu tenho medo dos judeus que passaram para o lado dos babilônios. Pode acontecer que os babilônios me entreguem a esses judeus e eles me torturem. Aí eu disse ao rei: O Senhor não será entregue a esses judeus. Por favor, obedeça a mensagem do Senhor Deus. Como lhe falei, então tudo lhe correrá bem e o Senhor não será morto. Gente, somente esses dois versículos aqui. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Eu não sei se vocês conseguiram captar a real intenção do rei quando disse que se ele se entregar aos babilônios, os judeus virão contra ele. Ou seja, existia um medo, existia um receio, existia algo ali dentro do rei que se ele fizesse o que o Jeremias estava pedindo à mão de Deus, entende? Ele ia ser morto, ele ia ser apedrejado, ele ia ser crucificado. Porém, ele estava tão envolto naquela situação ali que ele esqueceu de perceber que quem estava dando a ordem para ele era Deus. Ou seja, a partir do momento que Deus dá uma ordem para a gente precisa confiar no que ele está falando, a gente precisa acreditar no que ele está falando e entender que a partir do momento que Deus está dando uma ordem, ele se responsabiliza por aquela ordem dada. Ou seja, nada de mal vai nos acontecer a partir do momento que a gente obedece. Porém, a gente está tão vidrado ali naquela situação, naquele medo, a gente está tendo tanto medo ali que a gente não consegue enxergar isso, entende? E é justamente isso que Deus quer nos ensinar hoje. A gente precisa entender que o medo paralisa, entende? A partir do momento que você começar a alimentar dentro de você, a gente às vezes passa por situações que a gente precisa tomar uma decisão, que a gente precisa ir por um caminho ou tomar uma decisão que seja, e a gente começa a fixar muitos nossos pensamentos no que poderia vir a acontecer. Ou seja, você está começando a alimentar o seu medo. Quando você começa a pensar no que poderia vir a acontecer e se vai dar certo, e a dúvida começa a pairar sobre aquela situação ali que você se encontra, entende? Você está alimentando o seu pessimismo. O que é o pessimismo, gente? É a característica da gente achar que nada vai dar certo. É a gente achar que se a gente fizer dessa forma vai dar errado. É a gente começar a alimentar isso dentro da gente vai, sem a gente perceber, a gente está alimentando o medo. Entende? E uma vez que o medo ele começa a dominar você, uma vez que o medo começa a empoderar sobre a sua vida, a sua fé ela é anulada. Ou seja, você deixa de acreditar que aquilo que foi lançado na sua vida, tá, vai acontecer. Vamos dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que você recebeu uma promessa de Deus para sua vida e vai acontecer. A gente sabe que a partir do momento que Deus lança na nossa vida uma promessa, a gente precisa passar por um processo para a gente vir a ser liberto, vir a ser curado, vir a ser preparado para a promessa, correto? Então, a partir do momento que Deus lança uma promessa na sua vida, você vai passar por situações no decorrer do seu processo de vida para poder alcançar a promessa que pode vir a fazer você desacreditar que aquela promessa lançada por Deus na sua vida não vai acontecer. Ou seja, a gente vai passar pelo teste do tempo, né? O que seria o teste do tempo? Conforme a gente vai passando pelo processo, a gente vai ser trabalhados, moldados por Deus, mas ao mesmo tempo a gente também será testados. Ou seja, Deus vai permitir muitas vezes que a oposição venha sobre nós para nos testar, para ver se a nossa fé está nele, para nos testar para ver se a promessa que foi lançada, se a gente ainda acredita que aquilo vai acontecer na nossa vida. Então, o que a gente precisa entender? Que se a gente passar por situações de dificuldade, de escassez, e a gente não ter a nossa fé, a chama da nossa fé acesa em Deus, fortalecida em Deus, em algum momento do nosso processo a gente vai fraquejar, a gente vai cair, a gente vai esmorecer. Entende por quê? Porque a gente vai começar a olhar para as circunstâncias, a gente vai começar a olhar para o gigante, a gente vai começar a olhar para tudo que vem contra nós, para a gente não vir a usufruir do que Deus tem para a nossa vida. Entende, gente? Então, o medo, se ele for alimentado, ele vai paralisar você. Ele não vai querer que você, ele não vai permitir que você continue na sua trajetória, no seu processo de pura libertação com Deus. Ele vai fazer, às vezes, aquele medo que você está sentindo de uma determinada situação ou de algo, ele é tão pequenininho, só que o fato de você estar alimentando ele ali todos os dias um pouquinho,
tendo aquela dúvida, esquecendo de quem é Deus na sua vida, esquecendo que Deus é poderoso, é soberano sobre todas as coisas. Quando a gente começa a alimentar muito o nosso medo, aquele medo que às vezes é do tamanho de um grãozinho de mostarda, é o tamanho assim de algo assim irrisório, ele começa a se tornar um gigante, porque você está dando vazão para algo que não é para dar vazão, entende? Você está dando credibilidade para algo que não é para ter crédito. O medo não é para ter crédito na sua vida. A partir do momento que Deus falou que vai acontecer, a partir do momento que Deus falou que vai fazer, a partir do momento que Deus falou que vai te dar, acredita. Eu sei que muitas das vezes no nosso processo a gente esmorece, que a nossa fé fica abalada. Porém, a nossa fé precisa estar fortalecida em Deus. E como que a gente fortalece a nossa fé, gente? Através da palavra, através do ouvir, através do estudo, através de você relacionar com pessoas que falam a mesma linguagem que você, através de você ver ministrações, através de você escutar os louvores, através de você adorar o Senhor, através de você procurar Ele, através de relacionamento com Ele. Então a gente precisa estar em constante comunhão com Deus, para a gente poder não vir a esmorecer na nossa fé, para a nossa fé não vir a cair. Porque uma vez que a nossa fé está esmorecida, uma vez que a nossa fé está fraca, a tendência da oposição é começar a minar pensamentos dentro de você para dizer que você não vai conseguir, para dizer que você não é capaz, para dizer que a promessa não existe, para dizer que você não você não é merecedor. Entende, gente? Então a gente precisa sim, todos os dias de Deus, a gente precisa sim, todos os dias ter relacionamento com Deus, a gente precisa sim, todos os dias estar procurando a Deus um pouquinho, tá? Do nosso dia, da nossa tarde, da nossa noite, a gente separar um tempo para Ele, para a gente poder vir a ter esse fortalecimento dentro de nós, para nós nos sentirmos revigorados, para nós nos sentirmos vivos, entende, gente? Porque a oposição nunca vai querer que você siga os planos do Senhor, ela nunca vai querer que você ganhe coisas do Senhor, que você tenha relacionamento com Ele, porque uma vez que você tem relacionamento com Deus, que a tua fé está fortalecida, você não escuta, você não dá vazão para o que a oposição fala de você, entende? Você não tem ibope, você não dá ibope pro inferno, vamos botar dessa forma, entende? Você começa a ser separado, você começa a ser você começa a desvincular, entende? Então a gente precisa sim estar em comunhão com Deus, e o que a gente precisa entender quando o medo quiser fazer parte da sua vida, quando o medo quiser se assolar perto de você, diz pro seu medo que a sua fé é maior que o seu medo, que a sua fé está em Deus, que você é mais forte, porque você tem Cristo na sua vida, porque você tem Deus na sua vida. Entende, gente? Então começa a recitar versículos, sabe? Para trazer a existência da fé em você. Começa a falar da palavra, começa a profetizar sobre a sua vida mesmo, dizendo: eu sou mais forte em Cristo Jesus. Deus está comigo, Deus não me abandona. Começa a falar. A partir do momento que a gente verbaliza, a gente começa a fortalecer. Quando a gente profetiza, que a gente verbaliza algo, aquele algo que foi verbalizado, que foi falado, ele é como se fosse um bumerangue que a gente joga e volta, entende? Então, a partir do momento que você está profetizando, que você está falando, aquela palavra que você está proferindo de fortalecimento, de cura, de libertação, aquilo vai voltar para ti, entende? Porque você vai ouvir, você vai escutar. Então, ao mesmo tempo que você está lançando, aquilo vai estar fazendo morada dentro de você. Então, verbaliza, profetiza, fala, lê a palavra em voz alta, que aquilo também vai estar entrando, você vai estar escutando, a sua fé vai estar fortalecida. Se você não sabe ler, vai para o YouTube, sabe? Coloca na internet versículos audíveis que são falados e você consegue escutar. Só não deixe de procurar a Deus, tá? Só não deixe de estar em comunhão com Deus. Porque a partir do momento que o medo se instala, gente, é difícil pra gente voltar a ter comunhão com Deus. A gente começa a dar credibilidade para algo que não é pra gente dar, tá? Então, tenha a sua fé fortalecida. Esteja sempre em comunhão com Deus. Não se deixe abater pelas situações que você está passando. Entenda que no mundo teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E se uma vez que Jesus venceu o mundo, a gente tem a certeza que se a gente priorizar Jesus, Deus e Espírito Santo na nossa vida, nós também vamos vencer o mundo, porque a gente vai estar alimentando a nossa fé, a gente vai estar fortalecendo a nossa fé.
E Deus trabalha através da nossa fé na nossa vida. Então a sua fé precisa estar fortalecida em Deus para poder vir, para você vir a passar pelo processo com maestria, para você vir a receber as promessas de Deus para sua vida, porque uma vez que você está exercendo a sua fé, você está acreditando que Deus vai fazer, você está acreditando que Deus existe, você está acreditando que aquela situação ali que você está passando é real, que seja uma situação ruim aos seus olhos, porém, em algum momento da sua vida, do seu processo, da sua trajetória, Deus vai trazer refrigério, Deus vai trazer a cura, Deus vai trazer a libertação, Deus vai trazer a promessa, Deus vai trazer o milagre. Mas você precisa continuar acreditando sem esmorecer e sem dar vazão pro medo, tá bom? Não deixe o medo. O amor lança fora todo medo, gente. Quem é o amor? Quem é o amor maior? É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Então vão na fonte procurar o amor. Porque a partir do momento que você está preenchido pelo amor de Deus, você não sente medo. Não existe nenhuma lacuna que ele venha preencher. Por quê? Porque o amor está dentro de você. Então, quanto mais relacionamento você tiver com Deus, mais preenchido pelo amor dele você vai estar. E menos medo você vai sentir. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.